que fortaleça as nossas oportunidades de aprendizados com o tema desta manhã. Que a paz de Jesus esteja conosco, esteja toda essa energia de paz, de amor que está aqui no salão, que possa ser distribuída em todos os espaços do Centro Espírita Harmonia, em todas as pessoas que nesse momento estão trabalhando, estão também se conectando conosco através do Evangelho. E aos nossos internautas queridos, que também sejam banhados com a mesma energia de paz, de amor e de fraternidade. Que assim seja. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Primeira Epístola de São João. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porque ele declara formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, com suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Ele destrói o que restava ainda ao domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam enganar muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, ela dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que não se encontram entre os homens, mas entre os desencarnados. É aquela dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam em nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, ideias geralmente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de uma maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. O número daqueles que, em diversas épocas, sobretudo nos últimos tempos, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles ao dizer: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de prová-los, indicando os caracteres pelos quais se conhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento dos bons e dos maus espíritos que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras de Jesus.
Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Isabel. Bom dia. Bom dia. Vou de novo para a gente ensaiar melhor, que não saiu bem ensaiado, tá? Vocês aí também, internautas de casa, por favor, também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora, que coisa boa. Hoje é o segundo dia do último mês do ano de 2017. E vocês sabem o que isso significa? Nada. Veja como é fácil ludibriar os incautos com palavras de efeito que nada significam. Há 2000 anos, Cristo já nos alertava em relação aos falsos profetas. E nós, ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva, todos os momentos históricos, estamos constantemente acreditando em falsos cristos e falsos profetas. Basta que algum tenha o dom da oratória e diga palavras de efeito, frases de efeito, e imediatamente nós criamos uma expectativa de que algo nos vai ser revelado por aquela pessoa que está simplesmente juntando frases, porque nós podemos fazer associações e dar sentido a tudo. Se eu quiser associar o dia 2 de dezembro de 2017 com uma série de fenômenos e coisas acontecidas na trajetória humana, eu tenho certeza que eu consigo. Eu não fiz essa pesquisa, mas se eu pesquisar, e hoje em dia mais fácil ainda, a gente vai lá em Dr. Google e tem tudo lá, acontecimentos do dia 2, e eu posso fazer uma associação entre acontecimentos e começar a profetizar e dizer que significa isso, que significa aquilo, que vai acontecer isso ou aquilo, e os incautos vão se deixando induzir pela conversa bonita ou pela associação de fatos que as pessoas fazem. Inclusive, vou avisar vocês que existe uma patologia, uma psicopatologia que dá isso, viu? Vocês tenham cuidado. A pessoa fica associando tudo com tudo. Hoje eu acordei, era no dia 4, aí o telefone tocou 4 vezes, e quando eu saí, vi 4 pessoas no ponto de ônibus, pronto. E aí vai, porque os pontos cardeais são 4, e aí eu vou. Não é? Não é fácil de fazer? Cuidado, viu? Isso é uma patologia. A sincronicidade existe, os mistérios e as respostas e os insights existem? Sim, claro que existem. Existem aqueles que são ponta de lança e que vêm mais adiante e que auxiliam a trajetória evolutiva dos espíritos da Terra? Sim, existem. Mas é muito importante que estejamos atentos ao que realmente essa pessoa está trazendo. Às vezes eu fico me sentindo até ignorante, porque as pessoas dizem assim, porque fulano... Mas quem é fulano? Fulano é famoso. Eu digo que é. Como é que fulano é famoso e eu nunca nem ouvi falar dessa criatura? Então, importante, porque a ansiedade que nós temos em obtermos respostas para as nossas angústias, para as nossas dúvidas, para as nossas dificuldades, nos conduz como presas fáceis de falsos profetas, daqueles que querem utilizar a dor do outro, a boa-fé do outro, para, de alguma forma, levarem vantagem. Se você ficar atento, se você ficar atenta, principalmente à coerência entre aquilo que é dito
e aquilo que é feito. Por isso, o Evangelho alerta. Se conhece os bons espíritas pelos frutos que se produz. Então, o que esta pessoa está produzindo na vida? Qual é o significado e qual é a correlação entre o que ela diz e o que ela faz? E quando eu digo o que faz, não é o que faz aos olhos, não é o que faz de material, porque isso também não é difícil. Eu falo, é como esta pessoa se porta no dia a dia com o outro. Como esta pessoa se porta na hora que aquele que está ao seu lado realmente precisa. Como essa pessoa se porta? Ela é capaz de fazer o que ela prega nos bastidores, sem que o mundo saiba o que está sendo feito. Porque também se utiliza os falsos profetas, se utilizam de grandes feitos, que aparentemente são benéficos ou caridade. Mas como esta pessoa se porta com a sua família, com os seus amigos, como essa pessoa leva a sua vida de maneira coerente, como pregar o Evangelho, como se dizer seguidor do Cristo, mas exigir daqueles que o seguem fábulas de dinheiro, como pregar o Evangelho de Jesus, mas viver uma vida de opulência, de desperdício, de orgias, de toda ordem. É preciso prestar atenção a como esta pessoa leva a vida. Senão, facilmente nós nos tornamos presas. Isso é básico. Prestar atenção a isso é básico. Mas existe uma outra questão, um pouco mais complexa e sutil, que é exatamente a nossa necessidade, a nossa ansiedade em termos alguém que nos apadrinhe. A gente fica doido por alguém que se responsabilize pelo nosso processo de evolução. Então, eu não preciso fazer nada, mas eu preciso só seguir fulano. Fulano diz e eu faço. Pronto, está tudo resolvido, eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu tenho que fazer qualquer esforço. E é isso que nos leva à crença em falsos profetas. Quem alimentou Hitler foi a crença de todo um povo em alguém, em um ser humano, que iria resolver todos os seus problemas. E quem está neste momento transformando e trazendo uma mancha escura ao nosso país, sombria ao nosso país, melhor dizendo, somos nós, com nossas crenças de que uma cidadão ou uma cidadã pode resolver todos os nossos problemas. A gente arranja um, aí a gente se frustra, aí depois a gente passa para o outro, aí de novo. Por quê? Porque são seres humanos que estão nos seus processos. Ora, quem pode resolver os nossos problemas? Cada um de nós. Cada um de nós é responsável. Então, se agirmos com coerência, e não cada um de nós como falsos profetas, que pregam uma coisa, mas fazem outra, que discursam contra isso e aquilo, mas na atuação da vida fazem exatamente o contrário do que estão discursando para o outro fazer. Se cada um de nós assumirmos a nossa responsabilidade como cidadãos, cultivando a inteligência coletiva e trabalhando pelo bem coletivo, certamente que conseguiremos superar todas essas mazelas. As mazelas estão intrínsecas em cada membro de uma sociedade. Elas não são coisas que estão fora de nós. Porque uma sociedade é feita pelo conjunto de pessoas que a compõem. Ela não existe por si só. Todas as mazelas são mazelas que moram em cada um de nós. E nós precisamos reconhecer essas mazelas e trabalhar para superá-las, ao invés de trabalharmos na tentativa de fazer com que o outro mude, ou na tentativa de buscar alguém, um Senhor e Salvador,
que possa uma senhora e salvadora, não vamos deixar as mulheres fora disso, não é, meninas? Ou uma senhora e salvadora que chegará e vai, plim, num passe de mágica com a varinha de condão. Agora veja a nossa infância, não é? Nós ainda acreditamos que vai aparecer alguém com a varinha de condão para resolver os problemas da nossa vida. Isso é estar na infância espiritual e psicológica. Porque eu quero alguém, como uma criança espera que os problemas dela sejam resolvidos. Então eu espero alguém que me diga o que fazer e como fazer. E é aí que entram os falsos profetas. É nessa nossa fragilidade, nessa infantilidade, nessa falta de apropriação do próprio destino e da própria vida que os falsos profetas se aproveitam e dizem assim, todo mundo para o lado de cá, todo mundo para o lado de lá. Isso só no carnaval que dá certo, é massa. Vocês já viram todo mundo para o lado de cá, todo mundo, eu adoro isso. Né? É muito divertido fazer no carnaval. Mas na vida, se você fica indo para o lado de lá, indo para o lado de cá, a partir de cada um que chega e se coloca como quem vai resolver os seus problemas, seja do ponto de vista individual, da sua vida privada, seja do ponto de vista do coletivo que afeta todos nós, portanto é responsabilidade de todos. Não adianta você dizer, não, eu nem quero saber disso. É bom você querer saber, porque os outros que querem, resolvem e tomam decisões que afetam diretamente a sua vida, o seu bem-estar, a vida das pessoas que você ama e a vida das futuras pessoas que virão. Então, é muita responsabilidade nossa. Procure saber, queira saber, se engaje fortemente nas questões sociais. Leia, discuta sim. Se alguém lhe disser que não é para discutir, não é para discutir, não é para brigar. É diferente, né? Eu não preciso brigar com o outro, mas eu posso dialogar com o outro, tendo pontos de vista diferentes, para ver se nós conseguimos achar um ponto equidistante entre o que eu penso e o que você pensa, entre o que eu quero e o que você quer. Isso é pensar no bem coletivo. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência coletiva. E um povo que desenvolve a sua inteligência coletiva não fica à mercê de falsos profetas. Não fica, porque adquire a responsabilidade sobre si mesmo e cobra também do outro coerência e responsabilidade sobre o seu discurso. Não me venha fazer discurso para inglês ver. Eu não sei por que surgiu esse negócio, né? Depois, se alguém souber aí, quando terminar, me explica. Por que a gente diz esse negócio de inglês ver? Eu não sei. Com certeza tem uma origem, tudo tem. Então, os falsos profetas, eles vão se apropriar dessa sua fragilidade, da nossa ignorância em relação à vida, em relação aos ciclos da vida, em relação aos espíritos e os seus processos de evolução. Aquele outro que você coloca no altar, no pedestal, como se fosse o suprassumo do conhecimento, é um espírito. Sempre olhe para essa pessoa como um espírito. É um espírito e está em processo de evolução. Logo, pode ter muitas coisas boas, mas não é perfeito. Também está na luta consigo mesmo, com seus defeitos, porque também não é para a gente condenar o outro, que põe a cara para bater. Precisa ter coragem também, para assumir lugares de liderança, de condução. E, às vezes, nós é que estragamos as pessoas. Nós estragamos. Porque as pessoas vêm cheias de pureza no coração e de vontade de fazer e de realizar. Começa a realizar, e o que é que nós outros fazemos? Todo mundo atrás dessa pessoa, acarinhando, elogiando e buscando e colocando a pessoa como o suprassumo de todos os conhecimentos. E o ego da pessoa vai inflando, daqui a pouco levanta voo, de tão inflado que está o ego. Vamos admirar as pessoas por aquilo que elas fazem e realizam, reconhecer os seus feitos, sem, entretanto, colocá-la em um pedestal, sem sermos, inclusive, duros, porque quando essas pessoas cometem um erro, nós execramos. Por quê? Porque elas, ao cometerem erros, ao cometerem equívocos,
elas nos arrancam da nossa ilusão. E isso dá muita raiva. Porque nós aí temos que sair da projeção daquela pessoa que resolve os problemas da nossa vida e encararmos a nossa própria vida e encontrarmos as saídas e as soluções por nós mesmos. Então, essa frustração faz com que muitas vezes tenhamos reações de ódio, reações extremamente violentas e sem generosidade, sem compaixão para com aquele que teve a coragem de ir em busca de um lugar e que falhou. Quem nunca? Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Aquele que não tem nada na sua história, nenhuma ação, nenhuma atuação da qual se arrependa e reconheça que cometeu erro, que levante e vá embora. Pode mandar? Não pode. Cissa nem está prestando atenção, ela está ali concentrada em alguma coisa. Que levante e vá embora daqui. Tem alguém? Não tem. Porque é humano. Cometer equívocos é humano. E nós precisamos olhar para as pessoas, essas que se destacam em todas as áreas, seja na política, na religião, nas ciências de toda matiz. Nós precisamos olhar para essas pessoas como espíritos em processo. Então, precisamos reconhecer os seus méritos e precisamos também enxergar os seus limites. Não podemos colocar na conta dessas pessoas a responsabilidade da condução da vida de todos nós, porque não é possível. Porque existe um limite, porque aquela pessoa é um ser humano, é um espírito. Não é Deus. Quem está no leme e na condução de todos nós é Ele. Não é nenhum espírito. Porque até mesmo Jesus teve os seus desafetos. E como teve? Tanto que terminou assassinado em uma cruz. Nem ele conseguiu ser unanimidade entre os seres humanos, e nem é. Quantas atrocidades em seu nome já foram cometidas desde que ele passou por aqui, há mais de 2000 anos. Quantos crimes foram e ainda são cometidos na interpretação pelos falsos profetas da sua missão, daquilo que ele deixou, do seu legado, dos seus ensinamentos. Porque cada um distorce do jeito que quiser, mas quando você procura a justificativa daquilo que está sendo feito nas palavras do Cristo, você não encontra. Você encontra exatamente o contrário. Você não encontra lá, mate os seus inimigos. Você encontra lá, amai os vossos inimigos. Você não encontra lá, se vingue. Porque bandido bom é bandido morto. Não está lá escrito. Aqueles que estão doentes é que precisam do médico, que precisam do remédio. Perdoa 70 vezes 7. E nós nos dizemos seguidores do Cristo, entretanto, atuamos muitas vezes de uma forma absolutamente contraditória, como atuam de forma contraditória os falsos profetas. Por isso não é tão difícil assim nós fazermos a distinção entre aquele que realiza de verdade em nome do Cristo e aquele que está ali apenas para se aproveitar da nossa boa-fé, da nossa infância psicológica e espiritual, das nossas dúvidas ou das nossas dores, das nossas carências, da nossa necessidade de muitas vezes encontrarmos um colo, um acolhimento, uma palavra. Se você está num sofrimento atroz, sua mulher lhe deixou, vou apertar a mente dos homens, tá, meninas? Sua mulher lhe deixou, você perdeu o emprego, descobriu que não vai se aposentar, né? Estava todo animado, agora descobriu que, diz que agora só vai ter minha cova, minha vida. E aí, você está macambúzio, cabisbaixo, entendeu? O cachorro morde seu pé, seu carro fura o pneu, né? Ou então rouba, você não fez o seguro e ainda está devendo várias prestações. Pense aí. Aí você vai lá, macambúzio, e aí alguém olha para você e diz assim, pare de sofrer. Você não vai, não.
Velho, é difícil não ir, viu? É difícil. Alguém que diz assim, eu vou resolver todos os seus problemas, venha. Venha, que eu vou resolver tudo. E agora você vai ser feliz. Poxa, precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos no sentido de compreendermos os acontecimentos da nossa vida. Precisamos dar um sentido mais profundo ao que nos acontece. Sairmos da superficialidade, das explicações do lugar comum sobre o que nos acontece. Porque quando passa um tsunami em nossa vida, é porque há um convite em uma reconstrução. É porque você está indo num caminho equivocado. Eu tenho um problema. Todas as vezes que alguém me faz uma perversidade e que eu resolvo me vingar, dá errado. Eu não tenho competência. Eu já entreguei os pontos. Aí o que eu faço agora? Deixo para lá. Porque todas as poucas vezes em que eu disse assim, não, agora, Jesus, você me perdoe aí, mas eu ainda estou nessa lama, nesse nível aqui, entendeu? É porque tem baixa espiritualidade, média e alta, entendeu? Eu digo, eu vou me juntar aqui com a baixa espiritualidade e eu vou dar um retorno a essa pessoa. Não é possível. Depois a gente resolve sair na próxima encarnação, mas nessa eu não vou deixar passar, não. Aí vou tentar fazer. Dá errado. Eu me dou mal, pior do que se eu tivesse deixado para lá. Aí eu entendi. Demorou um pouquinho, porque a gente, às vezes, quando é com a gente mesmo, a gente não é tão esperto quando é com os outros, não é mesmo? Demorou um pouquinho para eu entender a mensagem. Entender a mensagem não está em minha natureza, nesse momento evolutivo já, não me é mais permitido esse tipo de atitude. Os espíritos puxam as minhas orelhas e dizem assim, não, você já tem conhecimento suficiente para compreender o que está acontecendo. Quando eu entendi isso, beleza, tá bom. Agora pisa no meu pé e eu paciência, né? Não que eu não tenha vontade. Por favor, vocês não espalhem isso, porque eu tenho um nome a zelar. Então, vocês, internautas, também, por favor, é segredo, tá? Não botem nas redes sociais. Mas, às vezes, me dá uma vontade que vocês não têm ideia. E olha que é cada vingança do arco da velha que passa na minha mente, aí eu tenho que sacudir o juiz assim e dizer, não. Mesmo porque isso não vai dar certo. Porque eu tenho que manter o quê? A coerência. Se a gente mantiver a coerência, a gente consegue outras formas de lidar com a energia negativa que o outro desperta em você. Nunca negue o que você está sentindo. Nunca negue essa energia. Acolha e procure fazer outras coisas para liberar essa energia. Meditação, exercício físico, leitura do Evangelho, terapia, passe, conversa com outras pessoas mais maduras do que você. E aí você vai, ou dê um tempo. Sabe como é que faz? Bota o negócio na geladeira, bota na caixinha e dê um tempo daquilo ali. Pare de pensar sobre aquilo ali, deixa ali quieto, que com o tempo você vai encontrando respostas e também você vai esvaziando aquela energia que o outro lhe despertou. Mas nunca negue, porque a negação faz com que vá criando dentro de você como se fosse um tumor e uma hora o negócio vai explodir. E às vezes você vai engolir o elefante e engasgar com a formiga, porque já engoliu o elefante e não tem mais espaço para você suportar nada. Então, reconhecimento. Então, essa atitude madura diante da vida, de assumir o que sente e de assumir os desafios e as dificuldades como propostas de transformação, faz com que você seja um ser humano maduro e que você dispense os falsos profetas e as promessas fáceis de solução. Porque não é só pessoas, não tem gente que escreve também coisas. Que eu fico lendo assim, eu digo, sim, qual é a lição que eu vou levar para casa aqui? O lugar comum, tratando das coisas com uma superficialidade incrível. Questões profundas, complexas. E as pessoas veem, não, só para o seu problema da bola, depois poque a bola, que tudo está resolvido. Vai, você vai ficar sem ar no pulmão de tanto soprar a bola, não vai resolver não, viu? Não vai resolver. O que vai resolver é você entender qual é a proposta, qual é o propósito
desse desafio que está posto para você? Qual é o propósito? A vida está lhe fazendo um convite de transformação. E tem pessoas que vêm devagar, assim, uma coisinha ali, outra aqui. Tem gente que não recebe logo a cacetada de vez. Se você tem que ir para o fundo do poço, vá logo. Pare de resistir. Vá logo, se jogue. Não fique enganchado no meio do poço, sem descer, sem subir, com sua vida estagnada em torno do problema. Assuma. O problema é esse. Qual é o convite embutido nesse problema? Eu tenho que ver o quê? O que está sendo revelado a meu respeito no momento em que este problema ou este desafio se coloca para mim. O que é que eu preciso reconhecer? Será a minha vaidade? Será o meu orgulho? Será o meu preconceito? O que é? Será mágoas acumuladas? Será o meu distanciamento entre em que eu realmente sou e como eu estou agindo? Porque nós conseguimos driblar a gente quer enganar a gente mesmo. Nós somos incríveis, né? Nós inventamos desculpas e histórias para nos autoexplicarmos naquilo que não tem nenhuma coerência, para nos mantermos numa zona de conforto. Mas essa zona de conforto é um espaço muito pequeno. E logo, logo, acontecimentos vão surgir para empurrar você para fora da sua zona de conforto, porque tudo passa. O que é bom e o que é ruim também, graças a Deus. Tudo passa. Então, a vida é feita de ciclos. E nós precisamos fechar ciclos para que outros possam se abrir em nossas vidas. Não devemos ir passando pela vida deixando as coisas em aberto. As questões, as relações. Vamos viver o que precisa ser vivido até o fim. Vamos chupar a laranja até a última gota. Vamos beber até o último gole da taça de veneno. Se a gente morrer, nasce de novo, não tem problema. Mas nós precisamos assumir a nossa própria vida. Essa é a forma de nos protegermos dos falsos profetas. Não espere que um ser humano possa trazer todas as respostas que vão dar direção para a sua vida. Pare, reflita e, principalmente, seja coerente. Porque a coerência é que nos traz a paz. Eu preciso ser coerente. O que é que eu quero da vida ou para a vida? Em que tipo de sociedade eu quero viver? Que tipo de família? Como é que eu quero a dinâmica da minha família? Então, haja de forma coerente com o que você deseja. Não espere que as coisas aconteçam de fora para dentro, porque é aí que entra o falso profeta. É aí que entra. A maioria das pessoas, por exemplo, não vocês aqui, que eu tenho certeza que não é desse jeito, o povo aí do mundo, não sabe nem quem votou na eleição passada. Conheço várias pessoas e eu estou fazendo enquete, eu pergunto, e ninguém nem se lembra mais. Olha só, qual é a nossa responsabilidade sobre as coisas, né? E parece que quanto mais o sujeito mente, mais o povo gosta. Porque aquele que diz a verdade, muitas vezes é apedrejado. Não é? E Jesus diz, conhecerás a verdade vos libertará. E outro dia eu li uma frase que dizia assim, é mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer ela de que ela foi enganada. É mais fácil. Porque a reconhecer que foi enganado passa por um processo de autoestima, de vergonha, não é? De constrangimento. Meu Deus, como eu fui tolo, como eu fui bobo. Assuma. Nós precisamos reconhecer os nossos erros de uma forma mais leve. É tão bom quando a gente consegue fazer um exercício de reconhecimento de que errou e consegue fechar aquele ciclo e seguir a vida. Quanta leveza, quanto aprendizado, quanta profundidade. Negar que se errou, que se equivocou, é o caminho para o conflito, para a angústia, para as doenças. Preciso, sim, errei, pronto, ok, pisei na bola mesmo, né? Foi mal aí. Não é você ficar arrastando a corrente pelos erros cometidos. E não é tratar de uma forma superficial ou frívola os erros cometidos. Não, é um exercício. É preciso sentir a dor do erro cometido.
É preciso botar o joelho no chão, botar a cabeça no chão, chorar, sentir a dor do erro feito, do erro cometido, sentir a dor do arrependimento. Ok, já sentiu tudo isso? Agora está na hora de levantar. Esse é o convite de Jesus. Ele vai dizer assim, filho, já deu, me dê aqui a sua mão. E se levante, porque passar mais tempo do que é necessário no chão não é prova de arrependimento. Arrependimento e crescimento significa o reconhecimento e o conserto. Eu fiz, ok, agora eu vou me levantar. Não vou fazer mais. E ainda vou correr atrás do prejuízo. Eu vou fazer aquilo que o pessoal que trabalha com o usuário de drogas, redução de danos. Vou fazer redução de danos. Agora, e isso exige muito de nós. Exige o reconhecimento dos erros. Exige o reconhecimento, a gente tem que passar, eu chamo de ressaca moral. É uma ressaca moral. Quem já teve ressaca moral aí? O negócio é difícil, não é? Você para assim e diz assim, meu Deus do céu, eu, toda palestrante do Lar Harmonia, achando, né, dando passe, coordenando grupo, coordenando ULI. Já estou no 10º semestre da ULI, já me formei na ULI, já estou na pós-graduação. E ainda estou feito jacaré nessa lama aqui ainda. Isso dá um negócio aqui, mas isso que você sente quando comete um equívoco é a grande solução e o grande motor que vai alavancar o seu processo de evolução e de transformação. É essa dor real, de verdade, é esse assumir de verdade que faz com que você possa se reerguer e seguir. Como fez Paulo de Tarso. Vocês conhecem a história de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, quando Jesus apareceu para ele lá às portas de Damasco, que ele estava no chão, porque tinha caído do cavalo, o cavalo se assustou com a aparição de Jesus, quando Jesus disse que era Jesus, e ele percebeu todos os erros que ele cometeu, porque ele fez foi coisa, viu? Não foi coisa pouca, não. Matou, torturou, fez coisa do arco da velha, para vocês verem. Mas já, mesmo ele tendo feito tudo isso, Jesus apareceu para ele. E na hora que ele estava lá no chão, ele não virou para Jesus e disse assim, ó Jesus, me perdoe, porque eu sou assim mesmo, eu errei. Me desculpa aí, foi mal, foi fulano, foi a conjuntura, foi a política, foi não sei o quê, foi a reforma da Previdência. Não. Ele virou para Jesus e disse algo fantástico, que nós sempre devemos dizer quando a dor bater a nossa porta. Ele, de joelhos no chão, olhou para Jesus e disse assim, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu faça? É isso que nós precisamos perguntar no momento em que a dor bate a nossa porta, que o problema bate a nossa porta. É colocar os nossos joelhos no chão e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E silencie para aguardar a resposta. Entenda qual é o sentido, o que está sendo exigido de você. Nesse momento em que a dor bate na sua porta, em que a dificuldade bate na sua porta, em que você se frustra, seja nas pequenas coisas, seja em grandes coisas, o que está sendo pedido para você? O que está sendo pedido? Então, escute. Agora, pergunte e pare para escutar, porque tem gente que pergunta até para Deus, mas não espera nem Deus responder. Porque não silencia. Nós estamos fazendo muito ruído. Silêncio. É preciso fazer silêncio interno para escutar. Existe um lugar dentro de todos nós para falar e ouvir Deus. E é neste quarto, é neste templo interno que nós precisamos nos recolher. Não é nenhum templo fora. E não é ninguém. O sábio, o verdadeiro profeta está dentro de você. É sua essência divina. É com essa essência que você precisa entrar em contato para encontrar as respostas. E não uma pessoa. Embora existam pessoas fantásticas no mundo, existem sim.
Existem espíritos que a gente reconhece, que a gente admira, encarnados e desencarnados, que são coerentes, que são capazes de terem gestos e dedicarem uma vida inteira ao bem. Real, existe, mas são espíritos em processo de evolução. Então, se você escutar alguém que teve uma experiência positiva com essa pessoa, só vai elogios. E se você escutar alguém que teve uma experiência no lado não muito luminoso desta pessoa, vai falar mal. Eu já ouvi pessoas falando mal de Divaldo Franco. Vocês já ouviram? Eu já, porque o povo gosta de um fuxico, né? Eu gosto de escutar, entendeu? Assim, é bom, né? Assim, uma fofoca fraterna. Tal. Não, me conte, não. Mas é o que mesmo? Me conte aí, ligeiro, como é? E aí eu ouço as pessoas falando. Uma pessoa que está a vida inteira dedicada ao bem, mas pode, naquele momento, com aquela pessoa, pode ter falhado sim, mas e daí? Você vai condenar a pessoa a vida inteira por um erro cometido? Você gostaria disso? Você gostaria de ser condenado por um único equívoco cometido na sua vida? Por aquele momento? Não. Não. Nós precisamos, como Jesus fez com Paulo de Tarso, estender a mão para o outro. Proporcionar ao outro a possibilidade de redenção, de aprendizado. Outro dia eu li, Facebook é ótimo, né? É uma terra sem lei, sem regra. E aí eu estava lendo que tinha um grupo de pessoas fazendo um trabalho em um presídio. Não sei se em São Paulo, no Rio, não me lembro o lugar. E um bocado de comentário das pessoas, porque tem criança com fome, tem idoso. Sim, tem criança, tem idoso e tem presídio. E tem animais. Nós precisamos nos dedicar a fazer o bem onde o bem precisa ser feito. Encarcerar as pessoas e largar a sua própria sorte, é isso que vai fazer a redenção dessas pessoas? Não, nós precisamos sim estar em todos os lugares, porque foi assim que o Mestre ensinou, foi assim que Jesus ensinou. Aquele bem que você fizer a qualquer um dos meus irmãos é a mim que está fazendo. Esse a mim significa a nós mesmos. Porque na hora que eu faço o bem, eu sou o maior beneficiado. Não é o outro. Mas muitas pessoas confundem. Ó, como eu sou boa, distribuo sopa, enxoval, dou passe, faço isso, faço aquilo. Sim. E quem é o primeiro beneficiado de tudo isso? Que bom que as pessoas que precisam estão lhe oportunizando que você possa exercitar o bem. Porque nós não somos flor que se cheire, não. Nem se iluda. Olha em que planeta é que nós estamos. Você encarnou aonde? Olha a sua volta, olha as coisas, presta atenção. Você acha que se você fosse gente boa mesmo, você está encarnado aqui? Sinceramente, vamos ter um papo aqui, só a gente, em segredo. Você acha? Todos nós temos um compromisso com esse planeta e com a evolução desse planeta, com a evolução dessa sociedade. Todos nós, sem exceção. Mesmo aquelas pessoas mais destacadas têm as suas dificuldades. Em geral, se diz que palestrante espírita já desencaminhou um bocado de gente. Aí agora fica nesse... karma, tem que poder ajudar um bocado de gente de vez. Então, não se iludam com as pessoas. Reconheçam o mérito das pessoas. É bom, é importante. As pessoas podem servir de modelo. As pessoas podem servir de inspiração. Mas você não pode caminhar o caminho do outro. Não é fazer o que o outro faz, mas é que o outro sirva de inspiração para que você possa se encontrar. Quando a gente orar, a gente deve pedir autoiluminação, em primeiro lugar, antes de tudo. Por quê? Porque devemos ser, cada um de nós, um farol, uma luz, uma pequena luz, que ilumina a si mesmo, mas ilumina quilômetros de trevas. E que ajuda outros que estão tateando no escuro a renovar as esperanças. Ao verem lá um ponto de luz, essas pessoas vão seguir aquele caminho. Não é porque você é o guia do outro, mas você está servindo de farol para talvez iluminar aquilo que está tão perto do outro que o outro não está enxergando, não está vendo, porque está tateando no escuro. Então, nossa autoiluminação é a nossa maior conquista.
se apropriar do seu próprio processo é a maior conquista. Se você estiver senhor, senhora de si e do seu processo de vida, não haverá falso profeta que conduza você a fazer aquilo que você não quer, que conduza você a se iludir, achando que as questões são simplistas e que se pode resolver as coisas no coletivo, assim, com todo mundo. Vamos lá agora, todo mundo se liberta, irmão. Como? Cada um está dentro do seu processo, vivendo o seu processo, e precisa dar conta desse processo individual e, ao mesmo tempo, coletivo. Então, buscar essa luz interna, buscar acender a luz da consciência. E essa luz se acende, paradoxalmente, quando você enxerga o tanto que tem de trevas dentro de você. É no reconhecimento daquilo que não é bom em mim, que o que é bom aparece. É nesse reconhecimento, porque isso faz com que eu tenha empatia com o outro, isso faz com que eu tenha humildade, isso faz com que eu tenha generosidade para com o outro, porque eu estou reconhecendo em mim aquilo que eu também estou vendo de ruim no outro. E isso deve me trazer para uma conexão profunda comigo mesmo. E nessa conexão profunda consigo mesmo é que você consegue uma conexão com Deus, uma conexão com o sagrado. Não é uma pessoa, alguém que vai fazer essa conexão. É você mesma que vai fazer essa conexão. Existe uma história... Gente, eu falo tanto e esqueço de beber água. Como falta pouco tempo... Eu vou contar uma história para vocês, que eu me lembrei hoje de manhã. É a história da toalha mágica. Diz que existia em uma aldeia, vivia uma nora, uma sogra e um filho. Sabe como é sogra, né? Eu sou assim, eu tenho 2 filhas e um filho. O meu filho é o caçula. Eu ainda nem sei quem é minha nora, mas eu já não gosto dela. Nós, mães terríveis, né? É brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, e vivia essa nora, essa sogra. E essa sogra era o cão de cacholão chupando manga. Apertava a mente da nora até uns tempos. E a nora era uma pessoa muito boa, bonita, tranquila, leve, e que fazia de tudo para agradar essa sogra, mas a criatura daquele jeito. Aí um dia, essa nora a sogra tinha feito uns bolinhos de arroz e colocado na janela para esfriar. E na hora que a nora chega na janela, vai passando um monge que cumprimenta ela. E o que é que ela faz? Ela oferece um bolinho de arroz para o monge. E o monge pega o bolinho de arroz e segue o caminho dele. Na hora que a sogra vem de lá e vê que está faltando um bolinho de arroz, pronto, a casa cai. A bicha monta na vassoura e aí vai buscar, olha que coisa, vai buscar, a pobre coitada sai desembestada correndo atrás do monge, olha que constrangimento. Vai pedir o bolinho de volta, toda escabriada, chega lá, explica a situação, o monge sorri, entrega o bolinho de volta e dá a ela também uma toalha. E diz, tome, para você secar seu rosto todos os dias. E ela volta com o bolinho e a toalha, bota o bolinho lá. No dia seguinte, ela lava o rosto, passa a toalha. E ela vai ficando cada dia mais bonita. E a sogra começa a ver aquilo ali, aquele fenômeno, e começa a olhar. E aí vê ela lavando o rosto e secando com a toalha e ficando mais bonita. Aí ela manda a coitada na feira e corre lá no quarto, pega a toalha, lava o rosto, passa a toalha. Quando ela passa a toalha, ela fica com cara de macaco. Aí ela, não, deve ser porque eu sou mais velha, preciso fazer de novo. Passa a segunda vez e fica com cara de cavalo. Aí ela passa a terceira. Quando ela passa a terceira, ela vira um gnomo horroroso. E ela cai no chão, chorando, assustada. E nisso chega a nora. Quando a nora chega, quase sai correndo quando vê aquela criatura. Mas aí ela diz, não, sou eu. A nora, que era uma pessoa muito boa, se compadece. Pega a toalha e sai correndo. E vai até o monge perguntar o que é que ela faz, contar o que aconteceu. E o monge diz assim, minha filha é muito simples, vire o lado da toalha. E ela volta, passa a toalha a primeira vez, ela vira com cara de cavalo.
Passa de novo, ela fica com cara de... Passa a terceira vez, ela fica com a cara dela. Que não devia ser uma coisa lá muito bonita, mas tudo bem. E, a partir desse dia, ela fica tão grata que ela passa a tratar a nora como filha. E os três passam a viver muito felizes juntos. E por que eu trago essa história para essa reflexão? Inclusive porque nós estamos no mês de dezembro, fechando o nosso ano, para que a gente possa virar a toalha. Porque a toalha mágica revela aquilo que está dentro de nós. Então, nós precisamos, se aquilo que nós estamos colhendo, ou que conseguimos colher ao longo desse ano, não foram bons frutos, vire a toalha. Passe a perceber as coisas por um outro ângulo. Veja de uma outra forma. E case o seu lado bom e o seu lado não bom. Porque é isso a simbologia da história. Porque a nora e a sogra vivem dentro de cada um de nós. Nós temos um aspecto danoso, perverso, mau. Reconheça esse lado, mas também nós temos um lado doce, bom. Fazer a união entre esses dois aspectos é o que eu desejo para todos vocês. Que o fechamento do ano seja assim, que 2018 venha e que vocês usem muito a toalha e virem o lado da toalha de tudo que precisa ser virado na vida de vocês. Obrigada.